aquela primeira palavra que Deus pronuncia no início do relato da criação do Gênesis: faça-se a luz. E João toma pé disso, o evangelista João, o apóstolo João, para nos dizer que a verdadeira luz que vem a esse mundo é Jesus Cristo. Quem consegue enxergar, quem consegue ver, quem tem a graça da visão, muitas vezes não lembra ou esquece de refletir que grande dom, que grande maravilha é a luz na nossa vida. Uma pessoa que vive num lugar escuro, ou sem luz, ou tem uma doença nos seus olhos que não pode enxergar, ela pode até se acostumar com o ambiente onde ela está, ela vai apalpando, vai conhecendo a casa, os móveis, a localização de cada coisa. De alguma forma aprende a conviver com a escuridão. Mas se em algum momento a luz se acende, ou a pessoa é capaz de enxergar as coisas, tudo muda, ela começa a ver e perceber coisas que ela antes não percebia. Ela começa a ver as cores, ela começa a perceber a beleza das coisas. Ela começa a perceber detalhes que muito, de grande parte, se escapavam da percepção dela. E também ela passa a ver aquilo que não está bem, aquilo que está fora de lugar, aquilo que é feio, aquilo que não está limpo. Também ela vê tudo isso graças à luz. Então João fala de Jesus como essa luz que vem ao mundo para nos iluminar e nos fazer perceber todas as coisas de outra maneira. Vejam, essa pessoa que vivia no quarto escuro, que não conseguia enxergar, o quarto não muda, tudo fica igual quando chega a luz. A luz não tira nada do seu lugar e não coloca nada no lugar. Mas que diferença na maneira da pessoa conhecer. Assim também a gente vive no mundo, e quem vive sem a luz de Cristo, sem a luz da palavra de Cristo, percebe as coisas de um jeito. E quem tem a luz de Cristo percebe as mesmas coisas, do mesmo lugar, da mesma circunstância, da sua mesma cultura. Percebe todas essas coisas de um outro jeito, de uma outra forma, e enxerga e vê coisas que quem não tem a luz de Cristo não é capaz de enxergar. A luz também, irmãos e irmãs, a gente pode refletir sobre, a gente poderia chamar a humildade da luz. Como assim a humildade da luz? A luz, quando ela aparece, ela não nos convida a olhar para ela. Tanto é que quem olha direto para a luz, aquela luz fere os olhos. Se a gente olha direto para a luz do sol, periga a gente ficar até cego, não se pode, não se deve olhar. Pessoas que compram óculos escuros têm que, não pode comprar qualquer óculos de camelô que só está a lente escurecida, mas não tem o filtro ultravioleta, então a pessoa fica com os olhos abertos, a pupila toda dilatada pelo óculos escuros e os raios ultravioleta entrando pelos olhos dela, fazendo mal para a visão dela. Então sempre os médicos, oftalmologistas sempre dizem, não, compra um óculos escuro, mesmo que seja mais caro, mas compra ele com o filtro do sol, com o filtro solar, para que não entre a luz do sol direto nos teus olhos, não te faça mal. Então a luz, ela não nos convida a olhar para ela nos convida a olhar para as coisas que ela ilumina. Ela diz assim,
Não olhem direto para mim, olhem para aquilo que eu ilumino, né? Para aquilo que agora, graças a mim, vocês podem ver. Jesus também mostra essa humildade da luz, dizendo, aquilo que eu não falo por mim mesmo, é o Pai que me manda falar. Eu não vou julgar ninguém, é a minha palavra que vai julgar. Então, Jesus tem essa mesma atitude humilde da luz, né, que convida as pessoas a olharem e a se alegrarem por aquela luz. O Evangelho segundo São João também, o tempo todo, usa termos de julgamento, como que a vinda de Jesus, a encarnação do Verbo de Deus, ela estabelece um julgamento no mundo. Um julgamento no qual Jesus não é o juiz, não é ele que julga. Então é interessante perceber que durante aquele julgamento de Jesus no Sinédrio, né, na noite que Jesus foi preso, na noite da Quinta-feira Santa, quando ele foi preso, levado a julgamento, né, dos chefes religiosos de Israel, Jesus não falou uma palavra em sua defesa. Por quê? Naquela época, no momento em que um réu começava a se defender, ele se tornava acusador de quem acusava ele. Então, se Jesus comparece perante a humanidade e passa a ser acusador, então a humanidade está perdida, né? Quem é que pode escapar de uma acusação feita por Jesus? E Jesus fala aqui claramente, eu não venho para isso. Por isso Jesus se cala no seu julgamento, né? Ele se cala, ele prefere ser julgado injustamente a abrir a boca e se tornar nosso acusador. Porque ele não vem para nos acusar, não vem para nos julgar, ele vem para nos salvar. É isso que ele quer fazer. Quando comparece uma pessoa num pronto-socorro, né, um sujeito baleado no pronto-socorro, o médico não vai dizer assim, peraí, mas quem é que começou a briga? Foi você ou foi outro? Né? Você estava armado, o outro levou tiro também, você matou, não se faz interrogatório, porque aquele não é o papel do médico. O papel do médico é dizer, olha aqui, vamos tirar essa bala logo, né? Vamos costurar isso aqui, vamos colocar um antibiótico aqui, né? Vamos salvar a vida dessa pessoa. Né? Depois já vai ter quem julgue ele, quem diz quem é que começou a briga, aí ele vai num outro departamento. Né? É outro departamento, para saber se ele levou um tiro, se ele entrou em tiroteio com a polícia, se ele é ladrão, se ele é herói, se ele é... Quem sabe o que ele é. Aqui, em cima da mesa de cirurgia, o que importa aqui é salvar uma vida. Então, Jesus faz isso. Ele vem ao mundo para salvar, não para condenar. E como é que Jesus salva o mundo? Jesus salva o mundo mostrando a sua luz. Todos aqueles que têm obras boas, que não têm do que se envergonhar, se aproximam da luz. E aqueles que têm obras vergonhosas, fogem da luz e procuram se esconder, para que não sejam revelados os seus malfeitos. Então a luz, ela não julga ninguém, mas ela provoca o início de um julgamento, onde aqueles que são do bem se aproximam da luz e aqueles que são do mal se afastam da luz. É assim que Jesus se apresenta no Evangelho segundo São João. E aqui, diante desse Evangelho e diante dessa atitude humilde de Jesus e dessa atitude de serviço, né, de quem vem
não para condenar, não para julgar, mas para salvar, a gente deve se perguntar como é que está a minha atitude como discípulo do Senhor. Na primeira leitura, nós vimos como os discípulos do Senhor se reuniam no dia do Senhor, isto é, no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, e celebravam a liturgia, oravam e jejuavam também. E como mediante aquela oração e aquele jejum, o Espírito Santo mostrou para eles quem eles deviam enviar para uma missão especial, que era Paulo e Barnabé. Então, o discípulo, ele é escolhido, como todos nós fomos escolhidos. É escolhido para quê? Para enviar a luz de Cristo ao mundo. Para dar aos outros essa luz de Cristo. Né? E aqui a gente lembra mais uma vez aquela liturgia da luz da noite do sábado santo. Aparece aquele círio, o ministro canta, o sacerdote ou o diácono, eis a luz de Cristo, e aquela luz vai pegando nas várias velas de cada pessoa e vai se espalhando, e quando se vê, está toda a igreja iluminada por aquela luz, porque uns foram passando a luz para os outros. Então, essa é a missão do apóstolo, essa luz de Jesus passa para o apóstolo, o apóstolo é contagiado por essa luz e é enviado para levar essa luz até os confins da terra. Então, se um apóstolo leva a luz de Cristo, que é uma luz humilde e é uma luz que não vem para condenar, mas para salvar, também o discípulo deve ter essas atitudes, uma atitude humilde e uma atitude de quem vem não para julgar, não para condenar, mas para salvar. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente se depara com esse católico reclamão, o católico rabugento, reclamão, que se dedica a colecionar os erros do mundo e todas as coisas que estão erradas, e passa a ser um eterno condenador, uma pessoa eternamente com o dedo em riste, acusando todo mundo. E parece que o católico reclamão, ele pega gosto pela coisa. Então, a gente vê que ele sente uma alegria quando vê uma coisa errada no mundo, ou quando vê uma coisa errada na própria igreja. Parece que ele encontrou um tesouro. A gente vê ele pulando de alegria. Encontrei mais um para condenar. Encontrei mais um para colocar um comentário negativo, um comentário condenatório na minha rede social, falando para todos, olha só que coisa horrível essa pessoa fez ou disse. E aí encontra uma legião de seguidores, outros tantos católicos rabugentos, que se alegram igualmente pelos erros e pela escuridão do mundo. Você não tem que ficar fazendo comentários sobre a escuridão do mundo. O que você tem que fazer é levar a luz para o mundo. Levar a luz. Por que o mundo está tão escuro? É porque você, católico rabugento, não é uma luz para os outros. Então, olha a tua parte na escuridão. Além do mais, quem é que vai se aproximar de Jesus quando o seu seguidor é uma pessoa tão amargada, tão criticona e tão negativa? Que belo retrato de Jesus a gente faz, que bela propaganda de Jesus a gente faz, com o nosso criticismo, com a nossa negatividade ao falar. Então, se você
se depara com que existem realidades escuras, realidades escuras no mundo e dentro da própria igreja, acende a luz de Cristo. Vai pegar a tua luz na luz do Cristo ressuscitado. Vai lá acender o teu fogo no fogo do círio pascal que é Jesus. E leva esse fogo para o mundo e incendeia esse mundo com a tua santidade, com o teu amor, com o teu coração ardendo de amor por Jesus Cristo. E aí você vai ver que fogueira e que luz vai se espalhar pelo mundo inteiro. Essa luz, queridos irmãos e irmãs, está aqui junto de nós, vai estar aqui sobre o altar, e nós vamos receber essa luz no nosso coração para ela acender o nosso coração. Vamos pedir a Ele na Eucaristia que faça de nós uma verdadeira luz para apresentar ao mundo esse serviço da luz, que leva todos os homens à alegria da comunhão com Deus.